Muito bom dia a todos. Passamos agora a fazer os nossos estudos acerca da teoria dos erros. Primeiramente, a gente tem que ter noção de que, ao fazer uma medida, essa medida precisa ter todas essas características que aqui estão. Essas características nos dizem o quê? Que eu preciso ter ou apresentar na minha medição qual é a medida efetivamente que eu fiz, certo? Eu preciso ter um erro associado a essa medida. Esse erro vai estar, por exemplo, associado ao instrumento de medida que eu estou usando. Ele vai estar associado a uma série de outros fatores que nós vamos ver posteriormente. E quando a gente fala dessas leituras, desses erros na física, a gente não pode esquecer que nós temos que sempre associar uma unidade de medida, ok? Então, na sequência, eu preciso ter consciência de quê? De que ter um erro na minha medida não significa dizer que eu fiz alguma coisa de errado. Ter um erro na minha medida significa dizer que eu tenho um grau de incerteza associado. Por exemplo, vamos pensar na situação de uma pesquisa eleitoral. Então, o candidato A, ele tem associado a ele, de acordo com a pesquisa, 35% das intenções de voto. Entretanto, essa minha pesquisa eleitoral, ela tem uma margem de erro de mais ou menos 3%. Ou seja, de acordo com aqueles dados e as análises feitas pelos especialistas, essa leitura aqui, ela vai estar entre 32% e 38%. De acordo com aquela pesquisa, se o resultado fechar entre esses dois extremos, ela é uma medida perfeitamente ajustada, acertada. Então, da mesma forma, quando eu vou fazer a leitura de um instrumento de medida, eu vou ter e eu preciso saber como que eu faço essa 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 medida, né? Do sempre vou ter um, uma margem de erro associada a ele. E essa margem de erro está ligada diretamente a esse erro associado aqui, ok? Bom, uma medida ela precisa ter precisão. O que, que é ou o que está associado à precisão? A precisão está associado à qualidade da minha medida, certo? A precisão ela está associada ao após fazer diversas medidas, elas estão convergindo para um determinado valor, tá? E aí, óbvio, envolve o instrumento de medida que está associado, né? Então, quanto maior for o número de algarismos significativos, ou quanto maior for a precisão de um instrumento de medida, mais precisa ela vai ser. Então, por exemplo, quando eu olho para esses meus gráficos aqui, por exemplo, um tiro ao alvo, eu vejo que aqui um tiro saiu aqui, outro tiro saiu aqui, outro tiro saiu aqui, e eu começo a ver que esses tiros acabaram saindo longe um dos outros. Eu não tenho precisão. Entretanto, quando eu paro para fazer essa análise aqui, eu vejo que todos os tiros, por exemplo, saíram muito próximos uns dos outros. Saiu longe do alvo? Sim, mas todos eles possuem precisão. E o mesmo acontece aqui. Agora, além de precisão, tem outra medida que é a exatidão. Então, a exatidão de uma medida, ela está associada ao quanto que uma medida se aproxima do valor teórico que foi esperado para ela. Então, por exemplo, aqui, essa medida não tem nem precisão, nem exatidão. Por quê? Se o meu objetivo era chegar aqui, elas estão longe. Essas daqui, como nós já vimos, ela tem precisão, porque todas elas estão muito próximas, mas elas não têm exatidão.
Essas daqui, elas não têm precisão, porque ficaram muito longe uma da outra, mas estão mais próximas do meu alvo. Então, elas têm exatidão, mas não têm precisão. Essa outra aqui, ela já consegue agregar, e essa seria uma medida ideal, porque eu tenho tanto precisão quanto exatidão, ok? Bom, agora quais são os tipos de erros que nós temos? Então, um dos primeiros erros que a gente vai ver, tendo em vista as aulas anteriores, é o erro de escala. Então, o erro de escala, ele está me mostrando, ou ele vai me apresentar, qual é o máximo erro aceitável que aquele instrumento vai me fornecer, certo? Óbvio que toda essa questão também depende do operador, mas esse erro de escala, ele está basicamente associado ao limite de resolução da minha escala. Então vamos lá. Se eu tenho um instrumento analógico, analógico é aquele que me permite fazer um chute no final quando eu faço a minha leitura. Então, num instrumento analógico, o meu erro ele é a menor divisão de escala dividida por 2. Instrumento digital é direto a menor divisão de escala. Agora, num instrumento com nônio, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a menor divisão de escala, tá? E dividir pelo número de divisões que o meu nônio tem. Então vamos lá fazer algumas leituras dessa. Então, por exemplo, aqui, a minha leitura está aqui. Então, a minha leitura, ela é entre 6 e 7 centímetros. Então, por exemplo, 6,5 centímetros. Agora, qual é a menor divisão de escala que eu tenho aqui? Lembrando que eu pude fazer esse chute aqui, poderia ser 6,4, 6,6, 6,7, 6,3, todos eles são valores associados, é uma questão de bom senso, né? Ó, não dá, por exemplo, de dizer aqui que é 6,9, mas é aceitável. Então, é uma questão também do operador, né, fazer essa leitura. Então, a menor divisão de escala aqui que eu tenho é 1 centímetro. Bom, na questão de um instrumento analógico, o erro vai estar associado à menor divisão de escala dividido por 2. Então, se eu divido isso daqui por 2, isso aqui dá meio centímetro. Então, a minha leitura vai ficar juntando essa informação e essa, 6,5 mais ou menos 0,5 centímetros. Perceba que o meu algarismo duvidoso ficou exatamente na mesma casa decimal do meu erro. Erro só pode ter um algarismo significativo. Se eu deixar esse erro com 2 algarismos significativos, está completamente errado. Num erro de escala, se a minha leitura e o meu erro não fecharem na mesma casa decimal, também tem alguma coisa errada. Ou você está trabalhando com mais de algum algarismo com mais de um algarismo duvidoso aqui, ou você não encontrou aqui o seu valor correto, ok? Então agora vamos pensar aqui, ó. A minha leitura está entre 5,5 e 5,6 centímetros, certo? Para mim está bem próximo aqui do 5,5, então eu vou dizer que essa leitura é 5,52 centímetros. Agora, qual é a minha menor divisão de escala? A menor divisão de escala é 0,1 centímetros. Se eu divido isso daqui por 2, eu vou encontrar 0,05 centímetros. Então, quando eu vou fazer a junção dessa informação com essa, uma leitura expressa de maneira correta vai ser o quê? 5,52 mais ou menos 0,05 centímetros. Então, por exemplo, essa leitura aqui está me dizendo que eu tenho certeza de que essa medida do lápis vai estar entre 6,5 menos 0,5, então entre 6
centímetros e entre 7 centímetros. Essa leitura aqui está me dizendo o quê? Está me dizendo que ela vai estar entre 5,47 e 5,57. Então, essa margem de erro aqui está associado ao erro de escala do instrumento de medida que eu estou utilizando, ok? Então, aqui eu tenho um termômetro. Então, um termômetro eu tenho 37, 38, 37,1. Então, a minha leitura está entre 37,0, tá? E 37,1, ok? Então, a minha leitura, por exemplo, vai ser 37,05 graus Celsius. Agora, qual que é a minha menor divisão de escala aqui? A minha menor divisão de escala é 0,1 graus Celsius. Certo? 37,1, 37,2, então eu estou aumentando de 0,1 em 0,1. Se eu divido isso daqui por 2, tá? Eu vou ter um erro de escala de 0,05 graus Celsius. Fazendo todas essas junções, então, eu vou ter uma medida de 37,05 mais ou menos 0,05 e a minha unidade de medida, graus Celsius. Novamente, esse micrômetro aqui, né? Então, eu tenho o quê? 15, 16, 16,5. Então, eu vou ter 16,5 mais. Aqui eu tenho 30, 31, 32. Entre 32 e 33, certo? Então, mais 0,32. Parece que está bem em cima do 32, né? Então, vou colocar aqui 32, 0. Ok? Então, a minha leitura é 16,820. Qual é a menor divisão de escala? Vamos lembrar que até aqui eu tenho certeza, esse aqui é o meu duvidoso. Então, a minha menor divisão de escala é 0,01 milímetro. Se eu vou dividir por 2, isso aqui vai fechar 0,005 milímetros. Quando eu faço a junção das duas situações, a minha leitura dessa medida vai ficar o quê? 16,820 mais ou menos 0,005 milímetros, ok? Próximo. Então aqui, por exemplo, eu tenho 2 paquímetros, eles já foram feitos as suas devidas leituras, né? 1,3, aqui 103,5 milímetros. Agora, qual que é o erro associado? A menor divisão de escala aqui é de 1 milímetro, certo? E com a ajuda do nônio, ela foi dividida em 10 partes. Então quer dizer que o meu erro de escala aqui vai ser 0,1 milímetro. Então, juntando essa leitura aqui com essa informação aqui, eu vou ter o quê? 1,3 mais ou menos 0,1 milímetro. Como aqui o meu nônio tem as mesmas características desse, então essa leitura aqui vai ficar 103,5 mais ou menos 0,1 milímetro. Novamente, reforçando a ideia. O duvidoso e o meu algarismo significativo do erro, que tem que ser um só, tá? Eles estão na mesma casa decimal, ok? Quando eu tenho um equipamento digital, isso aqui já vai ficar muito mais simples, né? Por quê? Se eu vou ler 27, a próxima leitura é 28. Então quer dizer que a menor divisão de escala daqui até aqui é de 1 segundo. Agora, como é que eu vou expressar essa leitura de maneira adequada? Eu tenho que colocar aqui em uma única unidade de medida. Então eu tenho o quê? 4 horas, 47 minutos, né? Então eu tenho
47 minutos e 27 segundos. Cada hora tem 3.600 segundos, então 4 horas eu vou ter 14.400 segundos. 47 minutos, cada minuto tem 60 segundos, 2.820 segundos. E aqui os próprios 27 segundos. Então essa leitura eu vou ter um total de 17.247 segundos, que eu colocando aqui, levando em consideração meu erro de escala, 17.247, mais ou menos 1 segundo. A outra possibilidade de erros que podem aparecer é o erro sistemático. Então, o erro sistemático é aquele que aparece durante a medida, ele por si só varia muito pouco durante a medida, mas afeta todos os resultados sem exceção. E isso faz com que aquela minha medida inicial se afaste do valor real. Por exemplo, vamos voltar aqui rapidamente, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tinha precisão, sim, mas eu não tinha exatidão. De repente, algum erro sistemático estaria ou estava atuando aqui e fez com que houvesse esse desvio daqui para lá, ok? Então, por exemplo, são situações que a gente vai ter que analisar lá no meu laboratório, lá numa situação real, com toda certeza, certo? Então, o erro sistemático, ele aparece seguindo alguma regra definida, tá? E se eu consigo descobrir qual é a sua origem, eu posso eliminar esse erro sistemático. E aí eu posso melhorar a qualidade das minhas medidas. Então, por exemplo, quando eu vou fazer a análise de um movimento horizontal, mas a minha mesa está inclinada, opa, tem algum problema. Se eu estou dizendo que é horizontal e a mesa está inclinada, eu vou ter alguma componente da força peso promovendo alguma aceleração dentro daquele movimento, certo? A partir do momento que eu detectei essa inclinação, é perfeitamente possível eu tirar essa inclinação, certo? E fazer a devida correção e melhorar os meus resultados experimentais. Por exemplo, quando eu vou fazer uma análise de queda livre, mas eu não considero a resistência do ar. Por mais que em muitas situações a gente sempre acaba dizendo lá num exercício de física, desconsidere a resistência do ar. Mas numa situação real, se eu não considerar essa resistência do ar, nós vamos ter problemas, tá? Por exemplo, eu não respeito os limites dos meus instrumentos. Eu estou usando uma régua milimetrada, então a menor divisão de escala dela é de 1 milímetro. Se eu divido por 2, a minha margem de erro vai estar dando 0,5. Opa, coloquei um zero a mais ali, perdão. Tá? 0,5 milímetros. Mas eu estou insistindo que, por exemplo, o meu instrumento, quando eu faço a leitura, vai estar dando 26,65 milímetros. Então, por exemplo, aqui eu tenho um problema de erro de leitura. Mas, por exemplo, eu posso ter que tomar atenção, ter que tomar cuidado, para que aquele instrumento ele foi construído para trabalhar numa determinada faixa de temperatura. Se eu não respeito essa faixa de temperatura, eu passo a ter problemas. Por exemplo, quando eu morei no interior do estado, eu comprei um aparelho celular que numa determinada temperatura ele simplesmente parava de funcionar. Liguei para a assistência técnica dele, o que eles falaram? Olha, dentro dessas temperaturas, esse teu aparelho não vai funcionar. Como é que eu vou ter que resolver isso? Não sei, mas a gente, enquanto fabricante do aparelho, não recomenda o uso desse aparelho nessas temperaturas. O que eu fazia? Quando eu chegava em casa, colocava o aparelho numa certa proximidade, por exemplo, com o fogão a lenha, para manter ele dentro de uma temperatura de trabalho adequada, ok? Então, são observações que a gente precisa ter sobre isso. Calibração dos instrumentos. Então, sempre que eu vou usar um instrumento e eu preciso ter mais precisão, mais exatidão na minha medida, eu preciso calibrar esse instrumento. Então, por exemplo, eu vou usar uma massa padrão lá no meu laboratório,
eu vou usar um comprimento padrão, tá? Eu vou ter que fazer tudo isso para poder melhorar e aferir o meu instrumento. Nós temos também fatores alheios, por exemplo, eu quero medir o campo magnético, mas num determinado lugar esse campo magnético sofre uma influência do magnetismo terrestre. Esse magnetismo terrestre está influenciando significativamente as minhas medidas? Ou, por exemplo, eu quero fazer a medição de um campo magnético, do campo magnético terrestre, próximo de um elevador que está em operação. A corrente elétrica que está fazendo com que aquele elevador suba ou desça ali próximo, aquele campo magnético gerado por aquela corrente elétrica vai influenciar diretamente nas minhas medidas. E eu não posso simplesmente ignorar tudo isso. Por exemplo, você está num laboratório de química, você está usando uma balança de precisão, mas não tomou cuidado com o devido nivelamento da balança. Então, é uma falta de atenção e que vai influenciar em todas as suas medidas. A partir do momento que você nivelou, você acaba eliminando aquele erro que estava sendo levado em consideração de maneira indevida. Eu quero analisar o movimento de um objeto sem considerar a influência do vento. Então, por exemplo, imagina que você é um sniper, que você quer atingir um alvo a 2, 3 quilômetros de distância, tá? Mas você desconsidera a influência do vento. Isso não vai dar certo, ok? Porque qualquer rajada de vento vai fazer com que a tua trajetória da bala vá sofrer influência. Por exemplo, você é um cara que vai saltar de esqui, aqueles esquis ali você consegue alcançar uma distância de quase 150, 160 metros do teu ponto de lançamento, mas você também não considera a influência do vento. Quando você tiver a oportunidade, faça a visualização e você vai ver que eles têm diversos equipamentos medindo o vento ao longo de toda a pista nesse esporte, né? E aí o cara só vai saltar quando o técnico dele fizer essa devida autorização. Para a aula de hoje era isso. Bons estudos para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.